Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele tem falado conosco. E vamos ver o que Ele tem para falar em nossas vidas essa manhã, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e no verso 26. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse caminho se acha no deserto. Ele levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem escrita que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração que fez isso? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando em certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondeu ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíam da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e esse seguiu o seu caminho, cheio de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos para a minha vida aqui, meus irmãos. Abençoe minha casa, abençoe minha estrutura. Diga a Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a Pai, o pastor Cristiano. Que o Senhor possa falar, que ele seja um canal da tua voz aqui em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e ela é eficaz, Senhor, para fazer o que deseja o teu coração. Então, em nome de Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa, as tuas mãos, o teu anjo ao meu lado, Senhor, em nome de Jesus, e que toda treva, toda amarra, todo pensamento contrário, Senhor, todo preconceito, em nome de Jesus, caia por terra, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra, Senhor. O Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura, Pai. Estamos dispostos, Senhor, ó Pai, a ser, ó Deus, feridos pela tua palavra, mas curados pelo teu amor, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Tudo é teu, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados do nosso Senhor, se há algo que eu estou aprendendo nessa vida, que eu sou novo ainda, dá para aprender muito ainda, é esperar no Senhor. Como diz no Salmo, meus queridos, o Salmo 42, verso 11, dos filhos de Coré, os salmistas, filhos de Coré, eles disseram nesse salmo, e eles dizem: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Duas perguntas que nós fazemos a nós mesmos: por que a nossa alma está batida? Porque ela se perturba dentro de nós. E a resposta dos salmistas para a sua alma, para o seu espírito, é dizer: espera em Deus. Esperar em Deus, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Sabe, meus queridos, enquanto o mundo hoje diz a você: corra, produza, poste, busque, projete, apareça,
A Bíblia, o Espírito Santo diz a você nessa manhã: espere em Deus. Espere um pouco em Deus. Talvez esse movimento tenha que parar um pouquinho para você dizer: Deus, agora eu paro, Senhor, espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu estou treinando a solitude, meus irmãos. Aos domingos eu faço isso. Às vezes até a minha sogra diz: poxa, você vai pescar e fica 3 horas lá sozinho no lago. É um momento de estar sozinho. Como é importante você estar sozinho, só você e Deus. Ainda mais um lugar que há uma natureza, um lugar onde você pode estar com Deus e Ele fala o seu coração, Ele vai tratando, só Ele e você, longe das risadas, longe do movimento, longe de tudo em que nós estamos inseridos. É tempo de você estar a sós com Deus. A Bíblia diz: quando você quiser falar com Deus, abre a porta do seu quarto, feche. Lá dentro, só você e Deus. Quando está somente você e Deus, não tem o que esconder. Não existem máscaras que nós colocamos diante de pessoas, ou de pessoa A, ou de pessoa B. Não, as máscaras são tiradas, só você e Deus. E Ele trata com você. Então hoje a primeira coisa que eu quero dizer a você: espere em Deus. E esperando em Deus, para saber o que ministrar a vocês nesta manhã. Já era terça-feira, eu dizia a Deus: Deus, o Senhor sabe que o culto é amanhã. E eu espero, meu espírito está atento, os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Eu preciso de um som da tua voz, eu preciso somente de uma palavra. Como a Bíblia diz, basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra dEle. Os montes se transportam por meio dos mares. Basta uma palavra do Senhor, quando Ele disse, se você crê, então você está curado. As pessoas eram curadas, somente uma palavra que saía da boca do Senhor, e é essa palavra que nós esperamos antes que o Espírito comece a falar conosco. Então, eu usei de uma estratégia muito grande: ligar para minha mãe. Você, meu querido irmão, você casa que nos assiste, se você ainda tem o privilégio de ter mãe, ligue todos os dias para sua mãe. Não passe um dia sem falar com ela, porque quando você fala a mãe, ela tem uma autoridade. A mãe, ela tem uma autoridade sobre os filhos, uma autoridade de abençoar os filhos. Então, quando eu liguei para ela, eu já falei: benção, mãe. Benção, mãe. Ela disse: Deus te abençoe, meu filho. Sabe o que eu estou fazendo agora? Ela está em Santos. Eu estou assistindo a live da semana passada. Falei: mãe, que benção. Ora então a Deus, peça ao Senhor para revelar que palavra nós vamos pregar nessa manhã. Ela disse: Cristiano, pregue uma palavra de vitória. O mundo, o povo precisa de uma palavra de vitória. Naquele mesmo momento eu senti como o Espírito Santo enchendo o meu coração. Dentro do carro então eu já comecei a orar, falar em línguas, e conectar com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra de vitória, esta é a palavra de amanhã. E o Espírito Santo dizendo ao meu coração: qual é a vitória que você precisa? Qual é a vitória que o povo de Deus precisa hoje? Qual é o tipo de vitória que nós precisamos, meus irmãos, e que nós chegamos aqui para buscar diante de Deus? Será que talvez você foi jogado numa cova dos leões, como Daniel foi jogado? E você precisa que a boca dos leões sejam fechadas? Se é isso, o Senhor tem poder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou talvez você precisa, a casa que nos assiste, que muralhas venham a cair, meus irmãos, como Josué precisava, quando ele entrou em Jericó e havia uma muralha intransponível. Talvez você esteja vivendo diante de uma muralha que teima em estar de pé diante da tua face todos os dias, e você precisa que, como um grito que o povo de Deus disse, com Deus e com Josué, as muralhas caíram diante da frente daqueles homens. Será que é isso que nós precisamos? Será que é necessário hoje, meus irmãos, que o azeite da botija, ele multiplique dentro da tua casa? Que há uma falta financeira no teu lar, que você precisa que o azeite multiplique e que a farinha multiplique? Se é isso, Deus tem para te dar, meus irmãos.
Será que você se encontra dentro de uma fornalha espiritual? Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro de uma fornalha. Havia fogo por todos os lados. É uma situação muito difícil. É um aquecimento, é uma pressão que você está vivendo, família que nos assiste. Será que você precisa que o quarto homem venha diante de você e ande junto com você na fornalha? É essa vitória? É alguma dessas vitórias que você precisa? Qual é a vitória que precisamos hoje? Então veio a minha palavra do Senhor. Nesse texto, e com uma confirmação do nosso pastor Toninho, olha, amanhã você tem uma pessoa, um jovem para ser batizado. É a maior vitória que nós precisamos. Então, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que a vitória que nós precisamos não é uma vitória somente que venha nas nossas vidas, mas nós precisamos na vitória na vida de alguém, que aconteceu na vida de alguém. Nós precisamos da vitória que aconteceu na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela vitória que Ele conseguiu na cruz do Calvário, meus irmãos, é a maior vitória que nós precisamos. Nós precisamos caminhar para lá, caminhar para a cruz, ir em direção a Ele. É por Ele, para Ele que foram feitas todas as coisas. Tudo que foi escrito era a respeito dEle. Meus irmãos, é dessa vitória que nós precisamos. A vitória que vence o mundo. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira vitória que eu e a sua casa precisamos. Creia em nome de Jesus. Nós precisamos da vitória do Senhor. Não é somente uma vitória pontual nas nossas vidas, não é somente a vitória que eu vim buscar aqui, mas é a vitória que Ele conquistou na cruz do Calvário. Creia, abre o teu coração, diga: Senhor, eu preciso desta vitória, a vitória do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. É uma vitória, meus irmãos, que ninguém poderia obter. Ninguém poderia subir naquela cruz do Calvário, meus irmãos, nem Daniel, que foi salvo da cova dos leões. Nem Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram a experiência de andar naquele fogo com o quarto homem, eles não poderiam subir naquele lugar. Nem a mulher que teve o óleo abastado da sua botija e a farinha dentro do seu lar, ela não poderia subir naquela cruz. Eles não poderiam, meus irmãos, não poderiam. A vitória veio na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior vitória que o meu lar, que a tua casa precisa hoje. A Bíblia diz em João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz que nós temos uma vitória, que todos nós aqui temos que ter. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Você tem que crer que Jesus Cristo não era um anjo nos céus, não. Jesus Cristo não era alguém, era o único, Ele era o único e é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Ele veio como homem, morte de cruz Ele enfrentou, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e Ele está sentado à direita do Deus Pai intercedendo por nós. Ontem eu estava lendo a Bíblia e diz que quando Estevão foi apedrejado, um servo do Senhor sendo apedrejado, os céus se abriram diante da face de Estevão. Ele viu os céus abertos e à direita do Deus Pai, o Filho do homem, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava de pé, coroado, vendo Estevão. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Recebe meu espírito, Rei dos Reis, a vitória está no Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender nessa manhã, em nome de Jesus, que a vitória que vence o mundo é a vitória que nós precisamos. Nós precisamos de uma vitória não somente pontual, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, mas uma vitória que vença o mundo, vença esse mundo. A vitória que está acima de todas as circunstâncias.
Entenda, os apóstolos venceram o mundo com essa vitória, mas foram decapitados, apedrejados, foram atingidos por flechas, foram crucificados de cabeça para baixo, mas venceram o mundo, porque eles tinham a vitória do Senhor, nada mais podia aprendê-los. Paulo, quando as cadeias, elas se romperam, os homens disseram, por que você não fugiu? Como se ele dissesse, eu não estou preso a essas cadeias, eu sou prisioneiro do Senhor, é o Senhor que toma a minha vida, eu venço o mundo. Essa é a vitória que você tem, a vitória que vence o mundo. Nós temos que mudar um pouco a nossa mente como igreja do Senhor, associar a vitória a conquistas nesse mundo. Sim, o Senhor tem conquista para você, é o desejo dele. O coração de Deus é um coração bom, é um coração de pai. A Bíblia diz, se acaso um filho pedir um pão, pai, será que ele vai dar uma cobra, uma pedra, um escorpião? Não. Mas vocês que são pessoas ruins, conseguem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai do céu? Ele tem tantas coisas boas, mas a vitória que vence o mundo, é a vitória que Ele conquistou na cruz do Calvário. É essa vitória que eu quero para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, no texto que nós lemos, o eunuco pergunta, no verso 34, ele pergunta a Felipe. Ele estava lendo um texto de Isaías, e o texto dizia que ele levou sobre si nossas dores. Ele foi levado como um cordeiro mudo perante aos seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Então aquele eunuco, meus irmãos, cheio de fé, ele dizia na sua mente, será que o profeta estava falando dele? Será que eu posso fazer essa mesma coisa? Será que eu posso fazer o que está escrito aqui para que eu obtenha algo de Deus? Será que o profeta falava dele ou ele falava de outro? Será que foi o profeta que falou isso? Que fez, que viveu isso? Então o Espírito Santo chama Felipe a subir junto com aquele homem e a começar a explicar aquele homem que a vitória não era na vida de um profeta, a vitória não era na vida de um pastor, de um padre, de um mestre, não. A vitória não era essa, a vitória era a vitória do Cordeiro de Deus. Só Jesus Cristo poderia obter essa vitória. Felipe explica para aquele homem, meu amigo, não é o que você fez, não é a bondade que você tem, não são as obras de caridade, não são tudo de bom ou de ruim que você possa ter feito nessa vida, é a vitória dele, é a vitória do Cordeiro. Meu amigo, o que está escrito aqui fala de alguém, fala de outro, fala do Filho de Deus. Ele estava lendo Isaías 53. Meus irmãos, a Bíblia diz em Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Isaías dizendo, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo um renovo. Como eu preguei semana passada aqui, o outro profeta, Jeremias, ele dizia para aquele homem, olha, diante dessa terra que vocês dizem que está assolada, subirá um renovo dessa terra. Ele diz, porque subirá um renovo diante dessa terra seca. Ele não terá aparência nem formosura. Olhando, nenhuma beleza havia que nos agradasse, nenhum tipo de beleza que o mundo espera Jesus tinha. Nenhum tipo de beleza que o mundo gostaria que ele trouxesse, ele trouxe. Ele trouxe uma beleza dos céus, meus irmãos, uma beleza do amor, uma beleza que perdoa a prostituta, uma beleza que dá a mão para aquele que está viciado, uma beleza que toca naquele que está leproso, uma beleza que toca naquele que está morto no caixão e revive. Essa é a beleza que o nosso Senhor trazia, mas o mundo não queria, para o mundo não havia nenhuma beleza. Era desprezado, o mais rejeitado dos homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não faziam caso. Certamente, ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, levou sobre si, nós o reputávamos como aflito de Deus. Coitado de Deus esse homem. Não, Jesus disse, Pedro, abaixa essa espada, Pedro. Ninguém tira a minha vida, não há quem possa tirar a minha vida. Eu mesmo a dou, e o Senhor vai me dar de volta. Então ele diz que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades,
mas ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, a vitória era sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca como um cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem ninguém cogitou. Todos os israelitas, e eu tive o privilégio de estar lá, eles honram, exaltam o nome de Davi, do rei Davi. Mas a linhagem de Davi, eles não cogitaram. Prenderam, surraram, esbofetearam nosso Senhor Jesus, sem entender, sem pensar que ele era a raiz de Davi, que ele era o rebento de Davi, que ele era aquele que havia sido prometido para aquele povo. Designaram-lhe sepultura de perversos e cruz, mas não foi assim. Mas o rico, e como o rico esteve em morte, num sepulcro emprestado, mas que ninguém havia entrado nesse sepulcro, um sepulcro de rico. A Bíblia vai dizendo: na sua boca não se achou injustiça nem nada, todavia agradou a Deus moê-lo. Você entende isso, meus irmãos? Agradou a Deus moer o seu próprio filho na cruz do Calvário, fazendo-o enfermar, e quando ele der a sua alma pelo pecado do povo, ele enxergará o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo são as nossas vidas. A vitória dele, meus irmãos, na cruz do Calvário, ninguém poderia fazer esta vitória. Não é somente uma vitória pontual, meus irmãos. Daniel teve os leões fechados na sua boca, mas depois ele morreu, talvez de uma enfermidade, quem sabe? Talvez acometido de um mal súbito, um ser humano comum, como eu e você. Mas a vitória que ele ganhou estava em Cristo Jesus. Meus irmãos, por isso Felipe diz para aquele homem, em determinado momento da caminhada daquele homem junto com Felipe mostrando àquele homem que a vitória estava em Deus. Eles pararam num lugar, meus irmãos, onde havia água. E esse homem disse: eis aqui a água, Felipe, o que me impede de ser batizado? Qual é o impedimento que traz à sua vida que você não possa ser batizado? Qual é o impedimento que vem à sua vida? Nós, como humanos, pensamos: olha, eu vou parar de fumar para depois eu ser batizado. Eu vou parar de fazer tal coisa, X ou Y, ou fazer tal coisa para que eu possa ser batizado. O único motivo, a única situação que você precisa para ser batizado é crer na vitória do Senhor Jesus Cristo, crer que Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, crer que só Ele poderia entregar a sua vida, e que só Ele é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, Felipe diz àquele homem: é lícito se você crer de todo o coração. É lícito que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí você adquire a vitória que vence o mundo. Você se torna filho de Deus. Por isso, casa que nos assiste, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você, é necessário que você hoje tome uma posição. E você que está aqui conosco também, de ser batizado, de caminhar até esse batismo. Meus irmãos, eu jamais vou me esquecer no dia em que eu fui batizado. Eu já tinha, então, a intenção de ser batizado, e o batismo estava marcado para um mês à frente. Mas algo no meu coração, eu disse: Senhor, eu preciso aceitar publicamente o Teu nome. Eu preciso mostrar para esse mundo que eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Então, num apelo do pastor que estava aqui pregando, quantos desejam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como a única vitória, como a vitória que me basta, como a vitória que vence o mundo? Então eu ergui as minhas mãos, caminhei por esse corredor, meus irmãos, e quando eu cheguei aqui à frente, antes de eu chegar aqui, eu fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu a minha vida nesse altar.
O pastor disse, olha, aceitou a Jesus agora, e o Espírito Santo encheu. Você vai ver na história que nós lemos, que Felipe, quando batizou aquele homem, meu querido, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo encheu, ele foi batizado também com o Espírito Santo. Há batismos do Senhor para a igreja, há batismo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nós devemos partir do primeiro e ir até os 3 batismos que o Senhor diz. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá alguém maior que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, nós precisamos desse batismo, sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se você ainda não é, busque, a Bíblia diz, buscai diante de Deus os melhores dons. Senhor, nós buscamos, Pai, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, traz poder do Espírito Santo, traz, Senhor, o poder sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.